Fala, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem, galera. Olha só, vamos seguir o nosso conteúdo falando sobre o corpo, Vamos conhecer mais como é o nosso corpo, tá bom? Olha só, preparei o conteúdo para vocês, ele vai aparecer na tela de vocês agora. Copiem, copiaram tudinho, tá? Agora vamos dar uma conversada para a gente entender melhor como é que funciona o que estamos falando hoje. Vamos falar do quê? Do esqueleto humano. Professor, meu Deus, o que é esqueleto? É um monstro? Não, não é um monstro. Eu também botei a foto do esqueleto para vocês. Não se assustem com essa foto, tá bom? Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, esqueleto humano, vocês vão ter várias fotos de esqueletos humanos para vocês terem uma noção do que é ele, para se familiarizarem, para vocês se sentirem mais confortáveis com o esqueleto de vocês, porque todo mundo tem um, tá? Se não tiver, a gente cair no chão. Vamos continuar. Logo de início da leitura, ó. O esqueleto humano é uma estrutura formada por vários ossos e cartilagens. O esqueleto inteiro é formado pelos nossos ossos. Quer dizer, até o ossinho da ponta do seu dedinho, até o osso do fêmur da perna, que é o maior osso do nosso corpo, eles formam o esqueleto. São todos encaixadinhos, ligados pelas cartilagens, pelos ligamentos. Ele que nos sustenta em pé. É a força do esqueleto, do nosso esqueleto, que nos sustenta, que nos possibilita nos mover, correr, pular, saltar. Então, o esqueleto que apoia a gente em relação a isso. Tá ok? Vamos continuar. Ele permite, entre várias outras funções, a movimentação do nosso corpo, como eu falei para vocês antes. Sem o esqueleto a gente não consegue se sustentar. Ele que dá a sustentação, como se fosse assim, uma sacola. Nós somos uma sacola de músculos e carne, e o esqueleto que sustenta a gente, como se fosse um pilar que sustenta tudo isso, tá bom? Sem o esqueleto a gente não conseguiria ficar de pé, tá ok? Vamos seguir. O esqueleto humano é um tipo de endoesqueleto. Professor, endoesqueleto? Sim, tem o endoesqueleto e o exoesqueleto. Por exemplo, um tatu, um rinoceronte, que tem aquela carapaça grossona. Então ele tem um exoesqueleto, ele tem uma estrutura óssea para fora que protege o corpo dele. A nossa não, a nossa é para dentro. Então nosso corpo é endo. Tudo que for endo na ciência e nos estudos de vocês vão ser para dentro. É o que está dentro da gente. Então endoesqueleto é um esqueleto interno, que é o que a gente tem. Tá bom? Seguindo, uma vez que se encontra no interior do nosso corpo, sendo formada por mais de 200 ossos. Gente, 200 ossos é muita coisa. O nosso corpo é muito perfeito, é muito complexo. E ainda tem assuntos mais interessantes que a gente vai ler aí embaixo. Vamos lá. O esqueleto humano de um adulto apresenta 206 ossos. No total, 206 ossos. E são muitos ossinhos. Tem uns bem pequenininhos, bem miudinhos, quanto tem uns grandões, por exemplo, o nosso fêmur, que é o osso da nossa coxa. Esse osso grandão, ele é o maior osso do nosso corpo, como eu já falei para vocês. E ele tem pessoas que têm 1 metro de osso do fêmur, gigantesco. E às vezes a gente também tem a nossa falangezinha, que é essa daqui, que é bem pequenininha, a falange distal. É um ossinho bem pequenininho. Gente que tem mãozinha pequenininha, ele é menorzinho ainda. Então também é o osso e faz parte do nosso conjunto de esqueleto. Tá bom? Vamos lá. Um adulto tem 206 ossos. A gente falou sobre adulto. Essa quantidade é menor do que aquela encontrada em crianças. Quer dizer, o adulto tem menos ossos que as crianças. Vamos ver isso direito. Vamos lá. Essa redução ocorre pelo fato de que quando a criança nasce, quando um bebê nasce, ele tem uma quantidade maior de ossos. Tá ok? Esses ossos são separados, quer dizer, por exemplo, você tem os ossos das mãos. De uma criancinha, ele é todo separadinho. É a mesma quantidade que a gente tem, é a mesma formação, só que ele é como se fosse quebrado. Conforme a criança vai crescendo, esses ossos vão se juntando e formando um esqueleto adulto, um esqueleto maduro, tá bom? Então, por isso que, se você contar os pedacinhos, a criança tem mais ossos que o adulto. Vamos lá, peraí. Fundindo-se durante o desenvolvimento da pessoa. Quer dizer, como eu falei para vocês, conforme a criança vai crescendo, esses ossinhos vão virando ossos grandes, formando um esqueleto de um adulto para sustentar o peso de um adulto. Por exemplo, um bebezinho pesa pouco, o adulto pesa muito. Então, aquele sistema ósseo, aquele esqueleto do bebezinho, não sustentaria o peso de um adulto. Conseguiram entender? Vamos lá. Para fechar
esse conteúdo de início. Em média, uma criança apresenta cerca de 70 ossos a mais do que um adulto. Quer dizer, tem 206, cerca de 70 ossos a mais. Quer dizer, uma quantidade muito grande de diferença. Durante esse crescimento, não quer dizer que esses ossos sumam ou que esses ossos sejam excluídos do corpo, não. Eles se fundem. Por exemplo, você tem vários ossinhos na sua mão, eles colam um no outro e formam uma mão completa de um adulto. Tá bom? Conseguiram entender? A gente falou mais ou menos da quantidade de ossos que tem no corpo. Galera, não esqueçam disso aí. Com certeza vai cair na prova. Tá bom? Falamos sobre o que é a estrutura óssea, tá? Na próxima aula a gente vai falar direitinho sobre o sistema muscular, que é o que nos dá força. O esqueleto sustenta, o muscular dá a força e os sistemas mantêm a estabilidade do corpo, quer dizer, o sistema circulatório, o sistema digestivo. Não vou falar muito sobre isso com vocês não, tá? Porque vocês vão ver depois em ciências. É só para vocês se acostumarem com o corpo de vocês. Muitas vezes vocês nem sabiam que tinha um esqueleto aqui, ó, segurando o nosso cérebro, segurando a gente, uma estrutura óssea por dentro de vocês. Então, preciso que vocês entendam isso para no futuro a gente conseguir trabalhar melhor os esportes, outras coisas, outras atividades com vocês, tá bom? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Já falei pra caramba. Fique com Deus. Até a próxima aula.